Olá pessoal, mais uma vez gravando um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e hoje escolhi o tema para vocês comentar sobre a pluralidade dos mundos, já que é um tema que ultimamente acredito que muitos tenham ouvido falar das questões sobre existir ou não existir seres extraterrestres, vida extraterrestre. Tema esse que nos Estados Unidos ultimamente tem sido bastante abordado, porque lá sempre existe aquela dúvida, apesar das leis de liberdade de imprensa, existe aquelas dúvidas de que o governo norte-americano tenha liberado ou não o conhecimento sobre o que a NASA sabe, o que a NASA pesquisou, se a NASA tem naves, seres guardados lá nos seus depósitos, nas suas áreas, área 51, área 52, e, enfim, todos esses locais, né? E aí, enquanto a maioria fica debatendo se isso é verdade ou não, esse jogo de conhecimento, esse jogo de diz que sim, diz que não, que a mídia faz e que o próprio governo norte-americano faz, a realidade é obviamente uma só. E é evidente que existe vida em outros planetas, existem seres muito mais inteligentes que nós, assim como existem seres inferiores a nós, porque existem níveis diferentes de evolução, e isso a gente sabe pela espiritualidade. Todo mundo que estuda espiritualidade sabe que existem diferentes graduações de evolução. E nessas diferentes graduações também existem planetas diferentes em níveis de evolução. Então existem planetas bem mais evoluídos, humanidades bem mais evoluídas, com as suas características de aparência, de estrutura, de conceitos de vida, o próprio planeta em si tem as suas características. E existem outros planetas menos evoluídos, e a Terra é um dos pouco evoluídos, pelo que se sabe no estudo de tantas literaturas abordando o lado espiritual, nesse aspecto, mas também sabendo pela experiência que se tem, que eu tive ao lidar nos trabalhos no grupo, em vários momentos de meditações, onde existem vários seres, como eu já falei em outros vídeos, seres intraterrenos, intraoceânicos, seres que são extraterrestres e que estão nesse momento de transição do planeta aqui ajudando, e que estão todos unidos junto com seres terrestres que fizeram sua evolução aqui na Terra, ou que pelo menos continuaram a sua evolução aqui na Terra. E todo esse conjunto consiste naquilo que muitos conhecem como plano espiritual superior. Tudo isso são os seres de luz, são as hierarquias maiores, são os amigos maiores. Então, na realidade, é uma grande família que existe, e que vocês vão ver agora. Eu vou ler um trecho do livro, o Livro dos Espíritos. Imagina um livro que foi elaborado, escrito pelo Allan Kardec no século XIX ainda, 1800 e pouco, quando foi lançado o livro. E no entanto, aborda vários assuntos bem interessantes, assuntos que são desde o básico até um nível mais aprofundado, e entre eles esse trecho que eu separei para vocês, que fala de pluralidade dos mundos. Então é feita a pergunta, as perguntas eram feitas pelo Allan Kardec,
a um espírito de luz, um ser, uma hierarquia, que se denominava Espírito da Verdade, que era o ser que respondia às questões que Allan Kardec elaborava e que visava o esclarecimento de vários aspectos sobre a vida material, sobre a vida espiritual, sobre a vida no universo. Então, terminou sendo o Livro dos Espíritos um livro básico e ao mesmo tempo avançado para quem quer se inteirar dos assuntos relacionados à espiritualidade e se inteirando, entender melhor todos esses aspectos. Apesar de ser um livro bastante antigo, 1800 e pouco, mas em alguns aspectos, pelo menos da base, ele ainda é bem interessante, bem útil, bem atual. Então, Allan Kardec pergunta, na pergunta 55, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Aí o Espírito da Verdade responde, sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõem, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo? A esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então, vocês veem aqui que o Espírito da Verdade esclareceu muito logicamente e já colocando que a arrogância do ser humano achar que é o único ser inteligente no universo cósmico, não só apenas no universo planetário, e também que é claro que Deus não criaria todas essas estrelas, todos esses planetas que giram ao redor das estrelas, que os cientistas cada vez mais estão descobrindo através dos telescópios Hubble e o James Webb, além de outros tantos que são observados aqui da Terra mesmo, todo esse universo, e onde só a nossa galáxia, segundo os cientistas, existem em torno de 200 a 300 bilhões de estrelas. Então vocês podem ver que apenas a nossa galáxia, e os cientistas também dizem que no universo existem bilhões de galáxias. Então a coisa toma um tamanho gigantesco, e dizer que só o planeta Terra é habitado é no mínimo engraçado, no mínimo acreditar que um planeta tão pequeno, uma humanidade tão atrasada, que tem tanta resistência em evoluir, seja a única inteligente nesse universo todo. Então, obviamente, que existe muito, muito mais por aí, universo afora. E na pergunta 56 ele diz, é a mesma a constituição física dos diferentes globos? E o Espírito Verdade responde, não, de modo algum se assemelham. Pergunta 57, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á
tenham organizações diferentes os seres que os habitam? O Espírito de Verdade responde: sem dúvida, do mesmo modo que no vosso orbe os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. E na pergunta 58, Allan Kardec faz: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? E o Espírito Verdade responde: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Ademais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica a dos vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmo as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Então é isso. Vocês veem que naquela época já havia esse esclarecimento de que existem outros seres no universo, em outros planetas, cada um com as suas características, e é o que observamos. Muitos ufólogos também estudam esse lado e observam que existem vários tipos de raças de seres, e esses seres hoje integram, pelo que sabemos, a constituição dos centros intraterrenos. Então a gente vê vários tipos de seres, alguns muito altos, em torno de 3 metros de altura, magros, com uma vestimenta característica, e outros são pequenos, como aqueles que a ufologia chamam de greys ou cinzas, porque eles vestem uma roupa cinza e aparentemente o rosto deles é um tanto acinzentado, que tem aqueles olhos grandes, amendoados, nariz pequenininho e a boca pequenininha também. E, no entanto, todos esses seres estão unidos, estão trabalhando em prol de uma harmonia, de um equilíbrio, de uma evolução maior, que chega o momento de acontecer nesse planeta, e que por isso mesmo é permitido que esses seres extraterrestres, que muitos têm medo graças aos filmes já produzidos sobre isso, e documentários onde existe muito sensacionalismo e onde é dado um enfoque de existirem seres horríveis, feios, que querem atacar, que querem destruir, que querem aprisionar os terráqueos. Então, imagina se isso fosse possível, há muito tempo já teria acontecido. Se isso fosse inclusive permitido pelas grandes hierarquias que comandam o planeta Terra, com certeza há muito tempo já teria acontecido esse tipo de ataque, esse tipo de influência. Então vemos aqui então no Livro dos Espíritos a confirmação então da existência de seres extraterrestres, de planetas habitados por outras humanidades, seres que têm inclusive que
nos planetas mais evoluídos, que são esses que chegam até aqui, seres que têm uma manifestação muito grande de amor, uma manifestação muito grande de consideração, de respeito, de carinho pela humanidade. E também temos um livro chamado então, o primeiro, na verdade, livro psicografado por Chico Xavier, chamado Cartas de uma Morta, foi psicografado pela mãe do Chico, que após o seu desencarne chegou no plano espiritual e com o tempo foi-lhe mostrada, o nome dela era Maria João de Deus, foi-lhe mostrada uma série de informações sobre a vida extrafísica e extraplanetária. É um livro que foi recebido pela psicografia em 1927 e que só foi publicado em 1938. E ali ela vai contando então muitas características de alguns planetas aqui do nosso sistema solar. E, por exemplo, ela diz: belezas de Saturno, a vertiginosa excursão. Um dos planetas cuja constituição mais me impressionava, quando raramente me entretinha com essas questões na Terra, quer dizer, quando encarnada, era Saturno, imaginando como seriam prodigiosos os fenômenos da luz em sua superfície, em virtude de seu anel e numerosos satélites, revelando essas preocupações ao espírito benévolo, que prosseguia dispensando-me carinhosa proteção, concedeu-me o seu valioso auxílio para que eu pudesse excursionar aquele orbe distante. Bastou que fixássemos em nossa mente semelhante desejo para que nos víssemos diante de Saturno. Então vocês veem aqui que ela descreve que ela, estando desencarnada, comunicou isso a um mentor espiritual que acompanhava ela, e com a devida permissão ele levou ela com os corpos mentais até o planeta Saturno. E aí ela descreve o que ela viu, dizendo: o Sol azulado de Saturno. Vi-me então numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos análogas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei muito distante, com um novelo de luz, levemente azulado, o Sol. Todavia, só pude saber que se tratava desse astro, porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia, tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso que eu presenciava tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Vi depois várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor, em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Então aqui, obviamente, tudo isso ela está descrevendo, estando ela, como eu disse antes, desencarnada, sem o corpo físico, projetada, que foi conduzida por amigos espirituais até lá, e lá ela percebeu essa outra realidade, essa realidade do planeta Saturno, e aí, obviamente, é uma realidade que não é física, não é material, então é uma realidade que existe no nível astral superior, no nível sutil. Então, se as sondas, vamos dizer, da NASA ou qualquer outro país mandasse, inclusive já mandaram, né, já orbitam
ao redor de Saturno, para entrar, se elas conseguissem entrar em Saturno, certamente não apareceria nada disso que foi descrito, porque tudo isso existe no nível astral, porque é um planeta bem mais evoluído que a Terra, e lá não existe mais vida material física. E aí ela continua descrevendo um mundo sem clorofila. Uma vegetação estranha coalhava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas. Contudo, os espécimes de flores que eu tinha sob as vistas eram de coloridos variados, apresentando as mais singulares tonalidades quando refletiam a luz circunstante. Flores extraordinárias pela sua originalidade e perfume, ornamentavam todo o ambiente. Vocês veem peculiaridades bem interessantes em um planeta um tanto próximo da Terra. Imaginem outros tantos planetas espalhados nesse mundo afora. Então fica aí um assunto para pensarem, para refletirem. É lógico que muitos poderão dizer que tudo isso é fantasia, mas existem muitas evidências, muitos fatos já aconteceram aqui na Terra de manifestação de seres extraterrestres, inclusive de corpo físico, e, no entanto, infelizmente, os governos mais poderosos do planeta insistem em esconder essa realidade, insistem em não deixar em aberto. Mas só que eles se esquecem que, na verdade, toda essa manifestação extraterrestre já chegou em pessoas como eu, como muitos que me ouvem, que estudam, que aceitam, que sabem que toda essa realidade maior é plenamente real, verdadeira. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se gostaram, dêem um like, se inscrevam no meu canal, divulguem para os seus amigos, familiares. E a cada vídeo eu procurarei trazer um tema, um vídeo diferente para todos, para esclarecerem aquilo que acharem interessante. Se tiverem alguma dúvida, façam perguntas e deixem ali nos comentários. Até a próxima, até mais.